Orçamento, Finanças e Contas Públicas, hoje, dia 8 de fevereiro de 2022, às 17 horas, no plenário Walter Azambuja, Rua Humaitá, 424. Cumprimento os colegas vereadores, a Cristiane, que vem trabalhar conosco daqui a pouco, aos funcionários da casa, a nossa presidente que está presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Vou passar a leitura. Estou substituindo a presidente desta comissão, que se encontra em Porto Alegre, ou a caminho, né, da nossa cidade, que não pôde fazer presente. Por acordo entre os partidos, os vereadores Wilson Jorge Silva Moraes e Elton Rodrigues Heroim, por meio de novas indicações, trocaram de comissões, fazendo parte desta comissão de orçamento agora o vereador Wilson Jorge Silva Moraes. Procedemos à aprovação da ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas do segundo período de 2021, reunião ordinária da comissão realizada no dia 1º de fevereiro do corrente ano. Coloco em votação pela ordem de bancadas, PSB, vereador Fabrício Alves da Costa. Aprovo, presidente. MDB, Elton Rodrigues Heroim. Aprovo a ata, presidente. PDT, deixa eu ver. Wilson Jorge, PP. Aprovo a ata, presidente. Eu também aprovo a ata, então esta ata foi aprovada por unanimidade, por todos os vereadores presentes. Procedemos à aprovação da ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas do segundo período de 2021, reunião ordinária da comissão realizada no dia 7 de fevereiro do corrente ano. Passo a palavra ao vereador Fabrício. Aprovo a ata, presidente. Vereador Eliton. Aprovo a ata, presidente. Vereador Wilson. Aprovo a ata, presidente. Também aprovo a ata, então a ata foi aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos a deliberar sobre o expediente do dia. Projeto de lei que está em andamento nesta comissão. Projeto de Lei 67/2021, autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei Municipal número 4.224 de 2015, que concedeu a cessão de uso de imóvel no município à Associação Esportiva Recreativa Cacimbinhas. Passo a palavra para o vereador Wilson. Boa tarde, presidente, demais funcionários, vereadora Laura, doutor Jarbas, Cristiane. Vou passar a ler o relatório. Por iniciativa do Poder Executivo Municipal de Pinheiro Machado, em 2 de dezembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei 67/2021, que revoga a Lei Municipal número 4.224/2015, que concede a cessão de uso imóvel do município à Associação Esportiva Recreativa Cacimbinhas. Ato contínuo foi encaminhado para parecer ao Instituto de Assessoria IGAM e ao jurídico desta Casa Legislativa, bem como as comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. A orientação do Instituto de Assessoria foi que o Executivo retirasse essa proposta legislativa, pois alega, dentre outros detalhes, que pode ser feito, nesse caso, uma rescisão de contrato, ou que não impede que não possa ser revogada a Lei Municipal 4.224/2015. Conclusão. Tendo em vista que o espaço público da Associação Esportiva e Recreativa Cacimbinhas, no momento, não está sendo usada, e por ser o local mais apropriado, com total estrutura para serem construídas moradias para muitas famílias necessitadas. Como relator deste parecer, vejo a importância deste grande projeto, que irá beneficiar famílias que irão preencher os requisitos e serem elaboradas e avaliadas por uma comissão específica para este fim. É o parecer favorável, presidente. Então, passo a palavra aos colegas para que deliberem sobre o parecer. PSB, vereador Fabrício. Acompanho o relator, presidente.
Wellington Rodrigues, Favorável, presidente. Wilson, Favorável, presidente. e eu também sou favorável. Então, o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 71 de 2021, autoria do Poder Executivo, que cria a política municipal de marcas e sinais no município de Pinheiro Machado, através da modernização, atualização e digitalização dos sinais e criação de novas categorias e da outras providências. Esse relatório está comigo. Eu passo a ler o parecer agora. Projeto de Lei 71 deu entrada nesta Casa Legislativa em 13 de dezembro, ainda no ano de 2021, de autoria do Poder Executivo, passou por análise do órgão de assessoria IGAN, onde recebeu o parecer 31.971/2021, e também da assessoria jurídica desta Casa Legislativa, além da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, através do relator Cássio Câmara Garcia. Estando sob minha relatoria nesta comissão, passo a análise técnica. A matéria ora estudada já recebeu parecer favorável na comissão, que trata sobre a legitimidade do projeto. Não apresenta do mesmo modo óbices do ponto de vista financeiro, pois verifica-se que a proposição visa garantir o preconizado pela Lei Federal 4.714 de 1965, que versa sobre o uso de marca de fogo no gado bovino, em harmonia com a Lei Federal nº 12.097 de 2009, que dispõe sobre o conceito e aplicação da rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos. Contempla-se ainda o Decreto Federal 7.623 de 2011, que regulamenta a Lei Federal 12.097 de 2009. Assim, em conformidade com os contornos expressos pela legislação federal, o regramento local possui a devida viabilidade. Conclusão. Na condição de relatora da matéria nesta comissão, considerando os estudos realizados e a inobservância de embargos, opina-se pela viabilidade do projeto de lei número 71 de 2021 e encaminho meu voto favorável à tramitação da matéria. É o voto. Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2022. Com a palavra, senhores vereadores. Vereador Fabrício, PSB. Aprovo, presidente. Vereador Wellington, MDB. Favorável, presidente. Vereador Wilson. Favorável, presidente. Eu também aprovo o parecer, então o relatório está aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 9 de 2022, autoria do Poder Executivo, que autoriza a desafetação de área verde e a afetação de outra área entre imóveis pertencentes ao município para fins de construção de casas populares. Passo a palavra ao vereador Fabrício, que foi nomeado em gabinete para fazer a leitura. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, aquelas pessoas que nos acompanham esta sessão, seja ao vivo ou pelas redes sociais. Passarei neste momento ao relatório feito por esta relatoria relativo ao projeto de lei ora em questão. Relatório. Projeto de lei número 9 de 2022 deu entrada na Casa Legislativa em 25 de janeiro do corrente ano, de autoria do Poder Executivo, passou por análise de órgão de assessoria da assessoria esta casa, onde recebeu o parecer 1774/2022 e também a assessoria jurídica desta Casa Legislativa. Estando sob minha relatoria nesta comissão, passo para análise técnica. Embora as áreas verdes possam na prática serem utilizadas para lazer pelas pessoas, tal não dispensa o percentual que deva ser obrigatoriamente destinado especificamente a estas áreas, sem prejuízo de destinação de outro percentual às áreas para lazer. As áreas verdes até podem integrar o sistema de lazer, mas não são áreas de lazer no sentido exato dessa expressão. Destarte se recomenda cautela, a fim de não instituir um percentual muito pequeno para as áreas verdes, em detrimento do que devam efetivamente receber em razão de sua importância. Enfatiza-se que se não pode instituir regra diversa do que dispõe a legislação,
a doutrina e a jurisprudência, restringindo demais o percentual das áreas de uso público nos loteamentos. Embora a lei local de parcelamento do solo urbano possa estar desatualizada, a cidade deve servir ao bem-estar da população e não aos objetivos de interesse de lotear. O rigor à legislação pertinente que rege essa matéria exige pelo menos o cumprimento de determinados requisitos postos na Constituição Federal e na legislação específica da matéria, a exemplo da realização de audiência pública. O projeto de lei em análise não informa a realização desta oitiva para a população, porém, que pese referido argumento, o município pode desafetar a área verde, convém refletir sobre os benefícios e malefícios deste ato. Conclusão: na condição de relator da matéria nesta comissão, considerando os estudos realizados e a necessidade de criação de casas populares para a nossa comunidade, especialmente as famílias de baixa renda, visando que as mesmas tenham condições favoráveis de moradia e, consequentemente, melhor qualidade de vida, e ainda levando em consideração a audiência pública realizada semana passada com a participação da comunidade para tratar do exposto aqui nesta casa, quando ainda na Comissão de Constituição e Justiça, só para os senhores vereadores saber, não tinha essa audiência pública sido realizada, então ela foi realizada e está entrando no processo legislativo a partir desse momento, a documentação dela. E ainda não havendo impedimentos orçamentários, opina-se pela viabilidade do projeto de lei número 9 de 2022 e encaminho meu voto favorável à tramitação da matéria. É o voto, portanto, presidente, o relatório é favorável ao projeto. Obrigada, vereador. Passo à votação. Começa pelo senhor mesmo, Fabrício Alves Favorável. da Costa. Eliton Rodrigues. Matéria importante, presidente. Eu sempre digo que o executivo tem corrido bastante, feito a parte dele, e essa é a nossa parte, também de dar suporte. Então, para o município poder aderir ao programa do Avançar RS na habitação, para poder cadastrar, que já estão cadastrados, mas para poder homologar esse cadastro das 23 moradias, mais 23 moradias, necessita que essa área sofra essa desafetação, para que eles possam fazer a parte administrativa no cartório, desmembrando esses terrenos, e o município possa acessar de fato agora já no mês de abril esse programa. É óbvio que o voto é favorável. Vereador Wilson. Favorável, presidente. Também meu voto é favorável, então o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes. Demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao 6º bimestre de 2021, bem como o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2021. Relator Fabrício, vereador Fabrício. Presidente, eu estou esperando o resultado da audiência pública que vai ser feita agora em breve para poder dar prosseguimento na construção do relatório. Então, chamam a Cris fazer parte da mesa, porque ela vai fazer todas as explicações necessárias e importantes para que possamos avançar com esse demonstrativo também. Bem-vinda e boa tarde, Cris. Boa tarde, vereadora Magda. Boa tarde, demais vereadores presentes, pessoal que nos assiste de casa e também aos servidores daqui da Casa Legislativa. Como bem comentado pela vereadora Magda, vamos tratar então sobre o demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório de gestão fiscal referentes ao exercício de 2021. Vou tentar passar aqui de maneira mais resumida possível, de maneira mais simples possível, alguns dos dados relevantes. Previsão inicial de receita, isso para 2021, tá? Estamos falando de 2021. O município desejava arrecadar 54 milhões. Felizmente tivemos uma boa arrecadação, né? Contamos com arrecadações não imaginadas, inclusive aquela devolução de valores que o Estado devia para o município, né, que foi um valorzinho significativo. Tivemos arrecadações de TBI bem significativas, que fizeram com que ao final do ano nós arrecadássemos pouco mais de, arrecadássemos 62.260.000 reais, tá? No período, tivemos o total, né, de despesas empenhadas, 55.225.000 reais.
das quais foram liquidadas R$ 53.412.000 e pagas R$ 52.934.000. Isso gerou um superávit orçamentário de R$ 7.035.000. Esse valor do superávit se dá o valor da receita realizada menos a despesa empenhada. Tá? Isso exclusivo do ano de 2021. Em se tratando de restos a pagar, nós temos os restos processados, que são aqueles que foram empenhados e liquidados, né? Ou seja, o serviço foi executado, o material foi entregue, já estava apto para liquidação. E os restos a pagar não processados foram aqueles que, por algum motivo, não estavam aptos para liquidação. O Poder Legislativo não deixou restos a pagar, nem processados, nem não processados. E quanto ao Poder Executivo, tá? Começou o exercício de 2021 com R$ 6.125.000. Se cancelou, nesse período, R$ 667.000. Esses cancelamentos acontecem porque são saldos de empenho de combustível, de medicamento ou qualquer outro material ou serviço que acabou não sendo entregue, né, e se estornou. Se pagou no período R$ 1.331.000, restando um saldo, tá, do que se começou 2021, restando um saldo de R$ 4.126.000. Ou seja, o Executivo começou o exercício com R$ 6.125.000 e encerrou 2021 com R$ 4.126.000. A respeito dos gastos de educação e saúde, tá? Já é sabido pelos senhores vereadores que nós tivemos, infelizmente não conseguimos atingir o valor de gastos com educação, né? Até pela função pandêmica a gente fez toda uma justificativa para o Tribunal de Contas, assim como para a Secretaria do Tesouro Nacional. Na função das aulas, acabou, né, elas voltaram presenciais bem depois, a gente gastou menos com a função de combustível, de outros materiais, a questão também de os estagiários, como se diz, os monitores, né, das escolas, acabou se gastando menos, né, e N fatores. O município, claro, poderia em algum momento ter investido em obras, né, mas a gente também ficou com medo pela situação pandêmica de tu fazer uma grande obra e daqui a pouco acabar comprometendo as próprias pessoas que iam estar trabalhando ali. A gente viveu em 2021, uma fase bem forte, assim como a gente está vivendo agora, né, muitos casos, então acaba sendo perigoso tu organizar uma grande obra, algum grande investimento. A gente sabe que as escolas estão precisando, mas se teve que ter, claro, uma certa cautela. Então, em se tratando da Secretaria do Tesouro Nacional, tá, que a gente tem bases de cálculos diferentes, nós ficamos com 19,27% de gastos com educação, enquanto deveria ter se gasto 25%. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, tá, 17,57%. Em relação a gastos com saúde, no ano de 2020, a gente não havia atingido os 15% mínimos, né? Então, em 2021, nós somos, entre aspas, punidos, né? Nós deveríamos gastar os 15% mínimos exigidos e mais o faltante do valor de 2020. Então, ao final de 2021, nós atingimos 15,35%, segundo o Tribunal de Contas, tá? 15,35%, e gastamos ainda pouco mais de R$610.000, que se usou todo para investimentos, inclusive passou por essa casa. E esse ano, tá, já foi investido pouco mais de R$100.000, que é para completar esse valor faltante referente a 2020. Se vocês forem olhar ali esse relatório enviado, que ele é da Secretaria do Tesouro Nacional, ficou em 17,64%. A diferença é bem grande, isso porque, para o Tribunal de Contas, a gente fez aquela dedução manual, explicando que os R$610.000 gastos no ano passado não se referiam a despesas de 2021, e sim despesas de 2020. A gente fez toda uma justificativa, então quer dizer, deduziu esses R$610.000 para explicar que não pertencem a 2021. São despesas com saúde, mas não pertencem a 2021. A mesma coisa também falamos a respeito de despesas com pessoal. O valor acaba sendo bem diferente, né? Secretaria do Tesouro Nacional, 40,26%, enquanto Tribunal de Contas, 58,22%. Aqui a diferença é bem maior, isso porque Tribunal de Contas considera os valores de aportes financeiros como despesas com pessoal. O valor de aportes do ano passado ficou em R$7.040.000, sendo o último no dia 17 de novembro,
também é sabido que foi aprovada a lei de parcelamento do FAPES. A partir de novembro, nós já começamos a pagar parcelas, né, se tornou dívida. Dívida não entra em despesa com pessoal, mas como aqui a gente está tratando dos 12 últimos meses, ainda estão aparecendo os aportes, e quando a gente vir aqui em maio para tratar do primeiro quadrimestre de 2022, nós ainda vamos enxergar aportes. Para a gente não enxergar aporte mais, só quando, né, lá em janeiro ou fevereiro de 2023, nós virmos tratar do ano de 2022, que aí sim estaremos livres de aportes. Mas a tendência é, claro, que esse valor, né, de despesas com pessoal venha a diminuir. Cabe salientar também que para o Tribunal de Contas a gente já adiciona manualmente o valor das despesas com empresas terceirizadas e também com RPAs, porque se a gente não adicionar, eles fazem análise e eles adicionam. Então, quer dizer, a gente já coloca ali nome da empresa, valores, né, e eles já olham, já fazem análise e normalmente não tem acontecido grandes diferenças. Depende da análise final deles, claro, mas num primeiro momento nós ficamos com 58,22% em gastos com pessoal. Acho que era isso de forma mais resumida que eu tinha trazido. Quero deixar aqui o meu esclarecimento, o meu pedido de desculpas. Cris, muito bem explicado tudo, mas eu deixei de ler o edital, né, de convocação desta audiência, então, como fica registrado na casa, eu vou fazer a leitura para depois, então, a gente seguir, né, vereador Fabrício. Então, edital de convocação para audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento do anexo de metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2021. A presidente da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Pedro Machado e a presidente da Câmara, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 9º e artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tornam público que farão realizar audiência pública para demonstração e avaliação do demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2021, bem como o demonstrativo simplificado do relatório da gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2021, no dia 8 de fevereiro de 2022, terça-feira, às 17 horas, no plenário Valbo Terazambuja, Câmara Municipal de Pedro Machado, Rua Humaitá, 424. Oportunidade que foi convidada população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitários e outros devidamente instituídas a participarem e assistirem à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail cv.pm@hotmail.com ou pelo telefone 533248-1527 a partir da publicação deste edital. Tais medidas estão embasadas na resolução desta mesa número 4 de 2020 e suas atualizações. Registramos que estará liberada a presença do público no plenário Walter Azambuja. Bom, já feitos todos os esclarecimentos, eu coloco a palavra à disposição dos vereadores para que façam seus questionamentos. Também a vereadora Laura se encontra... Não? Tá bem. Vereador Fabrício. Boa tarde, Cristiane. Eu acho que é importante nós acrescentar junto àquilo que a senhora explicou, e aí depois eu vou fazer alguns questionamentos também, é a respeito do que foi dentro desses 62 milhões de reais de receitas realizadas, o que o município empenhou, liquidou, enfim, destinou para o regime próprio de previdência. Porque se nós olharmos 62 milhões, um número alto, ao pé da letra, nós olhamos para esse número, vai dizer que é uma das maiores arrecadações da nossa região. Só que tem uma questão que dentro desses 62 milhões aí, tem 13 milhões ali, se eu estiver errado a senhora pode me corrigir, Cristiane,
que foram despesas previdenciárias liquidadas, empenhadas e liquidadas, que é para conseguir fazer o pagamento dos aposentados. Então, vejam que isso aqui representa praticamente 25% dos 62 milhões. Tem que ser pago, porque senão os aposentados não vão receber o salário, mas por vezes a gente olha os números e dá um ânimo, mas também a gente tem que fazer uma análise mais detalhada para que não ocorra nem algo subestimado no caso. Não sei se eu estou... Isso, com certeza, assim, quando a gente está falando é o município de Pinheiro Machado, né? O município, não é a prefeitura. É o município de Pinheiro Machado. Aqui está inclusas as despesas com a prefeitura, com o RPPS e também da Câmara, porque o relatório ele é consolidado, é o município de Pinheiro Machado. Como bem citado pelo vereador Fabrício, a nossa despesa com os aposentados ela é bastante grande, né? No final do ano se começou a ter receita também referente à dívida, né? Que agora nós temos 3 parcelas diferentes a serem pagas todos os meses, sendo uma de 326 mil, uma de 163 e uma de 169. Isso vai começar a dar uma receita um pouco maior para o FAPES, mas a gente sabe que a despesa também é bem grande. Então, frisando, quando a gente fala os 62 milhões de receita, né, e 55 milhões de despesas empenhadas, é o município de Pinheiro Machado. É prefeitura, é Câmara, é RPPS, é o município num todo. Perfeito. Só para aquelas pessoas que nos acompanham, vêm nos acompanhar, né, não ter os seus questionamentos realizados. Uma questão que não sei se você comentou, me passou despercebido, com relação aos restos a pagar, que foi recebido com 6 milhões, né, e Isso. hoje está em 4 milhões. Isso. No final do ano passado, terceiro quadrimestre. Dentro desses 4 milhões está os vales alimentação dos servidores que estão em atraso? Exatamente. Dentro desses 4 milhões tem quase 2 milhões, inclusive eu fiz questão de trazer o valor aqui, 1.979.000 só de vale alimentação dos anos de 2017, 18, 19 e 20. Quase 2 milhões de reais desses 4 milhões 126 são de vale alimentação. 45% aproximadamente. Outra questão que foi colocada por a senhora, relativa ali aos valores de investimento na saúde, que o município, entre aspas, como a senhora mencionou, foi punido, a complementar o valor que não conseguiu investir em 2020, mas esses 17,64 relativo a este número, ele corrigiu essa punição ou ainda faltou algum valor algum percentual para ser corrigido? Então, quando a gente olha o relatório para a Secretaria do Tesouro, isso, relativo à Secretaria do Tesouro. 17,64, digamos que está tudo misturado. Tá. Ali está junto o investimento obrigatório do período e também o investimento de anos anteriores. Como é que a gente consegue diferenciar? Tá? Conforme a modalidade de aplicação, que são, digamos, os códigozinhos que a gente usa para empenho. Então, se a gente precisar gerar um relatório, tá? A gente vai gerar um relatório e vai enxergar ali que o ano passado foram empenhados 610.315,72 de exercícios anteriores. Mas para quem a gente deve prestar contas no primeiro momento? Quem está nos obrigando a fazer isso é o CIOPS. É uma prestação de contas que é feita pela colega Raquel. E ali numa janelinha separada, ela tem que colocar toda a explicação desse valor, número de empenho, etc., para dizer que, de fato, esse valor foi aplicado em saúde. E eu fiz o mesmo também no PAD, Tribunal de Contas, porque a gente falou por telefone com o Vinícius, um dos auditores do Tribunal de Contas de Santana do Livramento, e ele orientou que a melhor maneira era a gente separar, já que o PAD nos permite, né, fazer adições e deduções. Ele nos orientou que nós deduzíssemos esses 610 mil, foi por isso que, né, deu uma caída, entre aspas, no valor do índice, né, ele ficou em 15,35, porque ele teria ido bem mais. Então, nós deduzimos esses 610 mil e fizemos, inclusive, um texto explicativo, citando o número de empenho, né, citando o curso que a colega havia feito, no qual tinha sido dada essa orientação, e ainda nos resta pouco mais de 100 mil reais, né, que a gente deveria investir até o dia 10 de fevereiro,
inclusive já foi empenhado, pago. Acredito que a colega Amy tenha conseguido fazer os pagamentos contábeis e bancários hoje à tarde, para amanhã no máximo, alguns colegas da Secretaria da Saúde estarem recebendo pouco mais de R$100 mil em licença-prêmio. Esse valor faltante, pouco mais de R$100 mil, o município investiu em licença-prêmio dos servidores. Assim como também o município investiu, para quem ainda não sabia, né, um valor do Fundeb foi investido pouco mais de R$200 mil no final do ano passado, mas os servidores receberam este ano. Foi investido também em pagamento de licenças-prêmio atrasadas. Então, voltando, esses pouco mais de R$100 mil ainda não estão aqui. Eles vão estar nos próximos relatórios. Eu só estou tratando de explicar que a gente já deixou empenhado agora, por esses últimos dias, e foi pago hoje. Acredito que as pessoas vão estar recebendo amanhã, no máximo depois de amanhã, os pouco mais de R$100 mil faltantes desses valores de 2020. Aí sim fica tudo ok em relação aos gastos com saúde. Perfeito. No momento seria esses questionamentos. Se surgir mais algum, depois eu peço a palavra para o presidente. Obrigado, Cristiane. Vereador Elton Rodrigues Heroim, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, funcionários dessa casa, o seu Crespo, o seu Antônio. O seu Crespo chegou cedo hoje, né, seu Crespo? O seu Antônio ele sacaneou no outro dia. Não, brincadeira à parte. Boa tarde, Cris. Obrigado por estar presente aqui, dando e trazendo mais explicações para a gente com relação a finanças. Eu fico feliz, vereador Fabrício, que o senhor está bem interessado e o senhor conhece os números do município. Eu fico muito feliz com toda essa dedicação que o senhor tem. Né? O senhor tem pendor. Cris, com relação, eu vou meter aqui os índices da saúde, é importante a gente sempre explicar que nós passamos por muita dificuldade financeira de 2017 a 2021. E aí o que acontecia? Nós tínhamos o índice para atingir, mas nos faltava o pila. Inclusive, durante várias vezes aqui, discussão nessa casa, a gente sempre dizia, olha, a gente tem o índice, está lá, mas só que nos falta o dinheiro. E então, quando chegou lá no final do ano, do último governo, nós tínhamos duas opções. Ou nós investíamos esses mais de R$600 mil na saúde, ou pagava salário para o servidor. Não tinha, era o caminho que nós tínhamos. Né? Então, faço parte dessa decisão também, essa decisão de não ter o valor investido na totalidade em saúde, até porque nós não estávamos deixando de prestar o serviço, mas que fosse direcionado ao funcionalismo. Eu faço parte, junto com o prefeito José Antônio, essa foi uma decisão compartilhada que nós tivemos juntos, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquele governo. Né? Então, é importante para que as pessoas saibam. Então, nós tínhamos o índice para atingir, mas, infelizmente, nos faltava o dinheiro. Fico muito feliz também, Cris, quando a gente fala a palavra superávit. Nós começamos a ouvir essa palavra mais do que déficit. E isso é importante para a gestão pública, isso é importante para o município, é importante para a gente aqui, é importante para a comunidade, professora Magda. Quando a gente começa a escutar superávit, o que é o superávit? Quando a gente começa a arrecadar mais do que a gente está gastando. Né? Então, as contas começaram a entrar em ordem. Quando a gente fala em pagamento de licença-prêmio, desde 2013 não se pagava licença-prêmio para o servidor, viu sim? O senhor deve ter também licença-prêmio para receber, né? Foram pagos agora as licenças-prêmio para a área da educação e agora licença-prêmio para a área da saúde, contemplando os funcionários que precisam, que é justo e que é de direito, mas que nem isso nós conseguimos fazer. Nós não conseguimos dar o direito, o que é de direito para o servidor. Então, mostra que o governo vem se preocupando, vem trabalhando, e não é só o governo, é o trabalho que passa por essa casa aqui também, né? Tanto dos vereadores da base como dos vereadores da construção. Então, todo mundo fazendo o seu papel de casa, o seu dever, trabalhando em prol da comunidade. E isso é o mais importante. Então, Cris, te parabenizo pelo trabalho que tu faz lá, que é exemplar, é uma funcionária dedicada, né? A gente já foi colega. Então, parabenizo a ti, a todo o pessoal da Secretaria da Fazenda, por tudo que vocês vêm fazendo de munição, de dar informação, de prestar informação para o prefeito, de não deixar o prefeito voar num voo de morcego, num voo cego. Né? Então, o prefeito hoje, além de também ser preocupado, tenho certeza que toda semana ali, praticamente diariamente, o prefeito tem o boletim do relatório das contas do município. Né? O prefeito é chato, ele pede todo dia, praticamente todo dia, ele pede o boletim, o relatório das contas, ele controla tudo, porque ele gosta de fazer, né? E esse controle é importante e nos leva para esse caminho, agora nos lidera para esse caminho do superávit. Então, parabéns, Cris, pelo trabalho de todos vocês, estou satisfeito com as informações que aqui foram prestadas. Obrigada pelas palavras. Vereador Wilson. Quero cumprimentar os vereadores, as pessoas na plateia. Só te parabenizar, Cris, por esse teu excelente trabalho, por essa excelente funcionária aí do quadro, dedicadíssima, e a toda a equipe da Secretaria da Fazenda. O município
só está no caminho certo. Vocês, da Secretaria da Fazenda, são um papel importante nessa administração. Seria isso, obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Da mesma forma, né, Cris, cumprimentar o seu Antônio, o seu Crespo, que chegaram agora, né, e os que nos assistem, que começaram a entrar nas redes sociais. Eu acho que o vereador Fabrício e o vereador Eliton estão bem ligados na parte de números, né? Mas acredito que o teu trabalho é excelente, então eu fico contemplada com as tuas explicações e com os esclarecimentos dos colegas também, e agradeço, parabenizo pelo trabalho, e da minha parte seria isso. Presidente, posso Pois fazer sim, mais palavras? mais alguma coisa? Só, além de parabenizar, é claro, toda a equipe da Secretaria da Fazenda, em especial, eu sei que muitas vezes a contabilidade se arrepia os cabelos a respeito da receita, do orçamento do município, como implementar determinada ação, mas uma questão também, vereador Eliton, relativo à saúde, que muitas vezes as pessoas colocam, se olhar o número frio, os números, se você quiser levar a interpretação dos números, se você quiser levar para um lado que não condiz com a realidade, não é muito difícil de fazer isso. E sabemos que muitas vezes o município teve dificuldades para cumprir os índices, em especial na saúde, além daquilo que o senhor elencou, também pela a maneira que o município, ao longo desses últimos anos, implementou programas, e esses programas, por si só, muitas vezes, têm base financeira para sustentar. Se o senhor me permite complementar, claro. Com relação aos programas, então, todos os programas da área da saúde são autossuficientes. Isso nós podemos falar. Podemos pegar, eu não tenho o número hoje aqui da conta do CAPES, por exemplo, mas nós temos hoje na conta do CAPES mais de R$400 mil. Na conta do CAPES, do programa CAPES. Né? Então, todos os programas são autossuficientes. Nós conseguimos implementar a gestão, foi um trabalho que demorou, né? Passou pela transformação de retirar as empresas terceirizadas, e a Cris estava junto comigo nessa briga, né, Cris? Sim. De retirar as empresas terceirizadas e implementar o processo seletivo. Isso foi um passo importantíssimo, porque nós também retiramos os apontamentos do Tribunal de Contas. Todo ano o município era apontado pelo Tribunal de Contas. Todo ano tinha apontamento do Tribunal de Contas em cima das terceirizadas. Falei, o problema está aqui, vamos resolver o problema. Vamos tirar a terceirizada. Fizemos o processo seletivo, e a Cris aqui, no ano de 2018, tem R$0 de apontamento para a área da saúde. R$0. Inclusive, este auditor que a senhora citou aqui, nós tivemos uma conversa com o Frank, foi fruto de elogio lá, isso não me envaidece, não é nada com relação à vaidade, mas com relação ao trabalho, que R$0. Então, nós conseguimos eliminar os apontamentos, livramos o prefeito do apontamento, porque todo apontamento hoje, além de ser compartilhado com o secretário, o prefeito é quem paga. Né? Então, todo ano, fizemos o trabalho ali de gestão para poder enxugar prestando o serviço. E aí o senhor bem falou, os programas são autossuficientes, o que nos folga na ponta da linha para poder sobrar agora para fazer outros investimentos. Mas foi sofrido, não foi barbado. Né? E aí nós tínhamos o índice, porque os programas estavam enxutos, o programa se pagava, o CAP se pagava, o NASF, quando tinha, se pagava, a saúde da família se pagava, o EMAD se paga tranquilo. Então, começou a sobrar. Então, a gente tinha o índice para atingir, mas nós não estávamos deficitários no serviço. E aí foi o que aconteceu. Né? E aí recebemos também mais de R$600 mil de dívida do governo do Estado, desde 2014, que passou aqui por essa casa também, trabalho de todos os vereadores, que também deram um ar. Por que chegou o carro, por que chegou o micro-ônibus? Porque fruto do trabalho da gestão, de buscar o recurso que estava perdido. Né? Então, mas de muitas mãos, um trabalho de muitas mãos, não é uma pessoa só, não é duas, é muitas mãos, é a equipe como um todo, é o setor de contabilidade, dando assistência, dando munição para o executivo, para ele poder entender os números e saber para onde vai caminhar, é a gestão da saúde, é a gestão da educação, é o trabalho aqui dessa casa, então é muitas mãos que vão levar esse município, que estão caminhando para esse município. E a Cris aqui, eu já vejo ela sorrindo, ela sempre vinha aqui, sempre com um semblante triste, pesado, e hoje a gente vê a Cris sorrindo, o que a gente não via quando ela vinha fazer a prestação das contas. O senhor sabe, o senhor estava aqui, acompanhava, sempre pesada, sempre, né, e é déficit, e é dívida, e não sobra nada, e não tem investimento. A Cris falando que, olha, não podemos fazer investimento grande, mas falou que pode fazer investimento, e nós não tínhamos isso. Isso é importante.
Obrigado pelo espaço, doutor Fabrício. Há 12 meses atrás, na audiência pública, quando essa Câmara estava sendo instalada, essa nova composição, eu tenho certeza, e as imagens hoje têm a gravação, que o semblante da Cristiane, como servidora pública, porque além de ser contadora, ela é servidora e todos os servidores, está aqui o vereador Vilcinho, tem todos os outros servidores, o seu Crespo como inativo, mas enfim, todas as pessoas que têm o seu sustento vinculado ao município viam um futuro tenebroso. E se nós olhássemos os números, nós olhávamos um valor considerável, mas aí aonde que está indo, como é que está sendo, e hoje a gente consegue ver os frutos sendo colhidos, e é claro que isso, como o vereador Hélito falou, não é só uma mão que está fazendo isso, mas é a soma dessas mãos, dar a condição para que essas mãos se entrelacem no mesmo sentido, de fazer um cabo de força para levar o município para frente. É isso que vai fazer com que o município consiga investir mais em infraestrutura, consiga... As próprias questões das moradias populares, vereador Hélito, professora Magda. O Estado está conseguindo esse valor, mas o município tem que dar uma contrapartida. E não é pequena a contrapartida. Se o município não tem condição financeira, não vai ter a contrapartida, por consequência, não vai conseguir fazer o investimento para a comunidade. Então, isso mostra que realmente está sendo feito um trabalho sério, não que antes não viesse a ser, mas a equipe está sendo conduzida de uma maneira que consegue mostrar o melhor desempenho a respeito da questão do orçamento do município. Obrigado, presidente. Vereador Hélito, vai querer mais alguma Satisfeito, coisa? Obrigado pelo espaço, presidente. Vereador Wilson? Satisfeito, obrigado, presidente. Aline, tem algum questionamento da comunidade? Não? Seu Antônio? Seu Crespo? Sim, a Cris. Se me permite, então, só com certeza, a palavra é tua. Que foi falado pelo vereador Fabrício e também pelo vereador Hélito. Claro, há tempos atrás realmente se perdia muita coisa, né? A gente ouvia falar, o município deixou embora isso, deixou embora aquilo, é porque justamente a gente precisava ter a contrapartida. Então, não é a questão de o município deixou embora. Se tu não tens a contrapartida para dar, tu não pode investir em muita coisa. E também, como foi colocado pelos vereadores, tudo passa por muitas mãos. Infelizmente, muita gente não enxerga que lá atrás do computador, lá atrás, tem uma pessoa trabalhando com afinco naquilo. Não que a gente precise de holofotes, é claro, mas o fato da gente vir aqui no Legislativo e receber elogios dos vereadores, isso é muito bom para a gente, porque nem sempre enxergam o trabalho que a gente está fazendo. É claro, a gente sabe que é o trabalho da gente, tem que ter cobrança sim, mas às vezes tu não ouve um simples muito obrigada quando tu faz a tua tarefa. É a tua obrigação? É. Mas tu poderia ouvir muitas vezes um muito obrigado e tu não ouve. Tu poderia ouvir alguns elogios e tu não ouve. Então, esse tipo de coisa, o elogio, um agradecimento, isso é muito importante para o servidor. Motivador. É motivador, exatamente. Isso é motivador para qualquer servidor, seja ele público, seja ele privado. Tu receber um elogio, tu receber algum agradecimento, às vezes muda o teu dia. E é isso, tá? Pessoal, agradeço. Repetindo o que a gente diz sempre, se precisarem de qualquer coisa do setor de contabilidade que esteja ao nosso alcance, podem contar conosco, né? Nós somos bem acessíveis, né? Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de esclarecimento. Não havendo mais nenhuma colocação de parte dos vereadores e da comunidade, agradeço, nem da tua parte, Cristiane, agradeço a tua presença, mais uma vez parabenizo o teu trabalho e a maneira fácil de se entender que tu coloca as coisas, muito acessível a todos, e desejo a todos, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião da audiência pública e desejo a todos uma boa tarde.